Do Senhor, meus irmãos, vim trazer uma breve reflexão sobre algo que nós estávamos comentando aqui ontem na classe dos jovens aqui da igreja. A gente estava falando sobre alguns aspectos da fé cristã e chegou um dado momento em que o nosso irmão Kivo, que estava ministrando essa aula, ele falou sobre a perspectiva de Paulo diante daquilo que ele mesmo era, né? Quando ele vai falar que ele era hebreu de hebreus, ele era circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele fala, se tem algo que, se alguém pode se gloriar, quanto mais eu, né? Mas eu considero todas essas coisas como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Deus. E diante disso, ele estava falando sobre a questão de como Paulo se enxerga, né? E três textos que saltam a nossa vista quando Paulo está falando. O primeiro deles é o texto que está lá em 1 Coríntios 15, verso 9. Paulo fala assim, né? Paulo, a gente sabe, perseguidor da igreja, que o Senhor resgatou, que o Senhor apareceu para ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor fala, Paulo, porque você tem recalcitrado contra os aguilhões, né? Trazendo uma comparação como se fosse um boi bravo, né? Que está perseguindo a igreja do Senhor, que não tem respondido ao seu chamado. E Paulo fala isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 9, ele fala assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor, a igreja de Deus. Então Paulo está falando que dos apóstolos, daqueles que andaram com o Senhor, daqueles que viram o Senhor, daqueles que ouviram do Senhor, aqueles que eram os apóstolos da época, Paulo fala que ele é o menor deles. Então esse grupo seleto, Paulo fala que ele é o menor. E depois a gente vai caminhando um pouquinho ali para a carta aos Efésios, anos depois, Paulo vai escrever essa carta. Primeiramente ele escreve o livro de Coríntios, a Epístola de Coríntios, mas depois ele vai escrever a carta aos Efésios um pouco mais para frente. E agora então, Paulo ele não está falando mais que ele é o menor dos discípulos, ele está falando algo ainda mais profundo. E olha o que ele vai falar aqui no capítulo 3, verso 8 de Efésios 3, 8. Ele vai falar assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Que coisa, né, meus irmãos? Primeiramente, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando que ele é o menor dos apóstolos. Agora ele já está falando que ele é o menor dos santos. Então esse grupo aumentou. E depois ele vai terminar ali praticamente a sua última epístola, ali no capítulo, na epístola que ele escreve a Timóteo, né, o seu discípulo ali. Ele vai falar então em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Olha como é que Paulo vai falar, vai terminar a sua carreira proposta, né? Ele vai falar assim, fiel é esta palavra, 1 Timóteo 1,15, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, meus irmãos, que coisa, né? Paulo começa falando que ele é o menor dos apóstolos, daqui a pouco ele está falando que ele é o menor dos santos, e agora ele está falando dos pecadores, eu sou o principal. E afinal, o que aconteceu na caminhada de Paulo para que ele fosse trilhando esse caminho, fosse prosseguindo nessa caminhada e se visse então cada vez mais pecador? Será que Paulo foi se desviando? Será que Paulo foi pecando mais? Será que Paulo foi fazendo coisas erradas? De forma nenhuma. E é por isso que o tema dessa palavra, desse vídeo, é aproximando-se do sol. E é justamente isso que acontece. A gente, quando vai tirar foto, eu não sou muito adepto de tirar foto, mas aqueles que gostam de tirar foto, fazer suas fotos, sua selfie, né, postar em algum lugar, se tem algo que a gente evita ao máximo é tirar uma foto de frente para o sol. E não é só porque dói a vista, porque o ângulo não é bom, mas é principalmente porque a claridade, a luz, ela denota nossas imperfeições. Aquelas cicatrizes da vida aparecem, as imperfeições naturais da idade aparecem e a gente não quer expor isso, a gente não quer colocar isso para ser visto, para ser exposto. E o que foi acontecendo com Paulo ao longo da caminhada dele foi exatamente isso. À medida que ele foi se aproximando do sol da justiça, da luz do mundo, do Senhor, a cada dia que ele se aproximava do Senhor, eram expostas as suas fraquezas, eram expostos os seus pecados, eram expostas as suas imperfeições. Então o risco que se corre ao se aproximar do Senhor é que os nossos pecados cada dia serão mais expostos. Mas, meus irmãos, isso é glorioso, porque só os nossos pecados sendo expostos, as nossas imperfeições sendo expostas, é que nós podemos depender totalmente do Senhor e sermos sarados. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse obtém misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados aos seus irmãos, ele é curado. Então, meus irmãos,
Se tem um risco que nós corremos, esse risco é um risco bom, de nos aproximarmos do Senhor, do sol da justiça. E ainda que pareça que nós estamos expondo nossas fraquezas e ficando mal visto, na verdade, ao expormos nossas fraquezas ao Senhor, ao nos depararmos com essa luz, esse sol da justiça, nos aproximarmos do Senhor, os nossos pecados são expostos para denotar a nossa fraqueza e a força do nosso Senhor em nos curar e nos sarar. Então Paulo aprendeu a considerar tudo aquilo que ele tinha de bom como refúgio, como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que o conhecimento de Deus está exposto na face de Cristo. Então, ao olharmos para Cristo, nós vemos nossa pequenez, mas também vemos a grandeza do Senhor. Que Deus nos abençoe e a gente não se furte de correr o risco de nos aproximarmos do Senhor, ainda que possamos dizer ao final que dos pecadores nós somos o principal. Saibamos que esse mesmo Senhor foi que nos livrou e nos sarou e tirou toda a condenação de pecado que havia sobre a nossa vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.